Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me gole da vontade divina na minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Volume 5, começando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, vem em minha ajuda. Ata esta minha vontade rebelde, que quer sempre resistir contra a santa obediência. E me põe em tal estreiteza que, enquanto às vezes parece morta, então, mais do que nunca, como serpente, a sinto viva e me corrói por dentro. Por isso, me canta com novas... Me canta? É isso mesmo? Me canta com novas cordas. Me prenda, com novas cordas. E mais, enche-me da tua santa e adorável vontade, até transbordar fora, de maneira que minha vontade fique consumida na tua. E então poderei ter a felicidade de não lutar mais contra a santa obediência. E tu, ó santa obediência, perdoa-me, se te faço sempre a guerra, e dai-me a força para poder seguir-te em tudo pacificamente. Ainda que às vezes pareça que eu tenho toda a razão, como lutar contra vós, como neste escrever por conta do confessor. Mas, bem, façamos silêncio, não façamos mais atrasos e comecemos a escrever. Como meu passado confessor se encontrava muito ocupado, muito mais que no curso dos anos em que ele me dirigia, quando não podia ele vir, vinha ao confessor presente. Mas eu não tinha pensado jamais que deveria me encontrar nas mãos deste. Sobretudo que eu estava contente com aquele e nele tinha toda a minha confiança. Cerca de 1 ano e meio antes de o presente fosse meu confessor, estando o bendito Jesus me disse: não estar contente com o meu presente confessor. Mas não sou, Jesus me disse não estar contente com o meu presente, com o meu passado. Nossa, Aline, ajuda aí. Com o meu passado confessor. Não se ocupasse mais do meu interior e do modo como ele concorria com nosso Senhor sobre o meu estado, dizendo-me: quando coloco nas mãos do confessor almas vítimas, o trabalho do seu interior deve ser contínuo. Por isso, diga-lhe: ou me corresponde, ou te coloco nas mãos de qualquer outro. E eu, Senhor, que dizes, quem será tão paciente que deverá tomar esta cruz de vir cada dia a sacrificar-se como este confessor? Jesus, dar-lhe-ei luz, nomeando o presente o confessor, e virá. E eu, quão impossível é que ele tome essa cruz. E Jesus, sim, virá. E além disso, quando não me ouvir a mim, mandarei a minha mãe. E ele que a ama, não lhe negará este favor, porque certamente nada é negado a quem verdadeiramente se ama. No entanto, eu quero ver um pouco mais o que este faz, e dizer-lhe tudo o que eu disse. Quando o confessor veio, lhe contarei tudo. Mas, pobrezinho, uma nova ocupação tomada por ele impossibilitava-o a ocupar-se de meu interior. Via-se que não era sua vontade, senão a impotência, por isso não podia ocupar-se de mim. Quando dizia, se empenhava mais, mas logo voltava a não cuidar de mim, como antes. Jesus bendito se lamentava dele e eu voltava a dizer ao confessor. Um dia ele mesmo me mandou ao Pai presente. O Pai presente é o Padre presente. E eu também com ele abri minha alma, dizendo-lhe tudo o que tenho dito. Ele aceitou vir e eu fiquei maravilhada de que tinha dito que sim. Tá vendo? Jesus tudo pode. E dizia entre mim: tinha razão Jesus. Mas logo cessou a maravilha. Não sei dizer como. Durou apenas quanto dura uma sombra que rápido foge. Veio apenas 2 ou 3 dias e não se viu mais. Também como sombra fugiu, e eu continuava estando nas mãos do confessor passado.
adorando as disposições de Deus. Eu estava contente com ele, que tantos sacrifícios tinha feito por minha causa. Depois de ter passado cerca de outro ano, e eu sentindo uma necessidade de consciência, disse ao confessor passado e disse-me: mando-te Dom Genaro, quer dizer, ao padre presente, investindo-se de minha necessidade. Pensativa sobre uma tempestade ocorrida entre eles, Jesus repetiu: não mova as coisas. Tudo o que tenho disposto, eu e tudo o que foi feito, foi bem feito. Legal, né? Interessante. No outro trecho, 19 de março de 1903. O verdadeiro amor é aquele que sofre por Jesus, quer sofrer mais. Esta manhã, vi o confessor todo humilhado, e junto com o bendito Jesus e São José, o qual lhe disse: põe-te na obra, e o Senhor está pronto a dar-te a graça que queres. Depois disto, vendo meu amado Jesus sofredor, como no curso da paixão, lhe tenho disse: Senhor, não sentiu cansaço ao sofrer tantas penas diferentes? E ele: não, antes do sofrimento acendia mais o coração para sofrer outro. Estes são os modos do sofrer divino. Não só, mas no sofrer e no agir, não olha outra coisa que o fruto que dele recebe. Eu em minhas chagas e em meu sangue via as nações salvas, o bem que recebiam as criaturas. E o meu coração, antes de sentir fadigas, sentia alegria e ardente desejo de sofrer mais. Então este é o sinal, se o que se sofre é participação de minhas penas, se une sofrer e alegria de sofrer mais. E se em seu agir obra por mim, se não olhar para o que faz, senão para a glória que dá a Deus e ao fruto que disto recebe. Então é interessante, né, que nesse momento ali que a Luísa começa a escrever, ela já narra essa situação, né, dos confessores dela. E Jesus quer de todo jeito que eles tratam da vida interior da Luísa. O que é tratar da vida interior? O padre vinha e ele não queria ler os escritos ali do que ela estava falando, né? E ele não estava ali tendo tempo para ler os escritos, né? Ele não estava tendo tempo para saber o que estava acontecendo com ela, as coisas que ela estava ouvindo de Jesus, né? O que estava acontecendo do interior dela. Então ele vinha, acordava ela, celebrava a missa e ia embora, né? Tipo assim. Então ele não parava ali para ouvir, para dar atenção para essas coisas. Então não dava para poder Jesus ficar feliz, porque Jesus queria que o padre tivesse todo esse cuidado, de cuidar da vida interior, né? De administrar ali uma direção espiritual, uma orientação, né? Só que o padre não tinha disposição. Aí, esse presente, Jesus tentou, né? Falou para a Luísa abrir o coração para ele, abrir o interior dela, falar o que ela sente, o que está acontecendo, o que Jesus fala com ela. Ele tentou, mas também não deu certo, né? Ela achou que ia dar certo, ficou toda contente, achou que Jesus estava certo, que esse presente ia fazer, mas não adiantou também. E ficou um tempão aí sem ela ter esse padre dedicado a isso, né? Até Jesus mexer os pauzinhos lá e fazer uma confusão acontecer entre eles lá. E aí, agora nesse outro trecho, né, Jesus fala que ele vai receber a graça que ele tanto precisa se ele fizer do jeito que Jesus quer. Então, tipo assim, Jesus precisou permitir alguma confusão, algum problema pro padre, e o padre precisar de uma graça muito grande, e aí, para ele ter essa graça, ele vai ter que obedecer Jesus. Então é muito interessante o jeito de Jesus, eu acho legal, né? E no outro trecho, né, ele também fala sobre o sofrimento, que a Luísa perguntou para ele, como que você, né, conseguia, né, sofrer tantas penas diferentes, tal, né? Aí ele falou que uma pena chamava outra, porque ele sabia o bem que ia ser gerado daquelas penas dele. Então, ele via só isso. Ele via as nações salvas, ele via, né, tudo sendo recebido pelas almas de graças e bênçãos. Então, ele queria mais que tudo continuar essa graça e bênção, né? Então é isso. Amém, Jesus, eu confio em vós, fit, fit, fit. Então, ele tinha essa alegria, né, de sofrer mais, de querer sofrer mais. E esse é o sinal de quem sofre por amor a Jesus. Consegue perceber a graça que vem do sofrimento
e tem a alegria de sofrer, de se doar e aceita sofrer mais. Pode mandar mais, que eu quero mais bens para as pessoas, quero mais almas salvas, quero mais, né, libertação do purgatório, quero mais conversões, quero tudo mais, né, mãe? Ajuda aí, né? É mais ou menos isso. Amém? Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 5. Trecho 1. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, vem em minha ajuda, ata esta minha vontade rebelde, que quer sempre resistir contra a santa obediência, e me põe em tal estreiteza, que enquanto às vezes parece morta, então mais do que nunca, como serpente, a sinto viva e me corrói por dentro. Por isso me canta com novas cordas. É mais, enche-me de tua santa... Por isso me canta com novas cordas. Acho que é tipo me ata, né, com novas cordas. É mais, enche-me de tua santa e adorável vontade, até transbordar fora, de maneira que minha vontade fique consumida na tua, e então poderei ter a felicidade de não lutar mais contra a santa obediência. E tu, ó santa obediência, perdoa-me se te faço sempre a guerra, e dá-me a força para poder seguir em tudo pacificamente, ainda que às vezes pareça que eu tenho toda a razão. Como lutar contra vós? Como neste escrever por conta do confessor? Mas bom, façamos silêncio, não façamos mais atrasos e comecemos a escrever. Como meu passado confessor se encontrava muito ocupado, muito mais que no curso dos anos em que ele me dirigia, quando não podia ele vir, vinha o confessor presente, mas eu não tinha pensado jamais que deveria me encontrar nas mãos deste, sobretudo que eu estava contente com aquele e nele tinha toda a minha confiança. Cerca de 1 ano e meio antes de o presente fosse meu confessor, estando em meu habitual estado, o bendito Jesus me disse não estar contente com que meu passado confessor não se ocupasse mais de meu interior, e do modo como ele concorria com o nosso Senhor sobre meu estado, dizendo-me que, quando coloco nas mãos do confessor almas vítimas, o trabalho de seu interior deve ser contínuo. Por isso, diga-lhe, ou me corresponde, ou te coloco nas mãos de qualquer outro. E eu, Senhor, que dizes que será tão paciente que deverá tomar esta cruz de vir cada dia a sacrificar-se como este confessor? Senhor, que dizes, quem será tão paciente que deverá tomar esta cruz de vir cada dia a sacrificar-se como este confessor? E Jesus, dar-lhe-ei luz, nomeando o presente confessor, e virá. E eu, quão impossível é que ele tome esta cruz? E Jesus sim virá. E além disso, quando não me ouvir, a mim mandarei minha mãe. E ele, que a ama, não lhe negará este favor, porque certamente nada é negado a quem verdadeiramente se ama. No entanto, eu quero ver um pouco mais o que este faz, e dizer-lhe tudo o que eu disse. Quando o confessor veio, lhe contarei tudo, mas, pobrezinho, uma nova ocupação tomada por ele impossibilitava-o a ocupar-se de meu interior. Via-se que não era sua vontade, senão a impotência, por isso não podia ocupar-se de mim. Quando o dizia, se empenhava mais, mas logo voltava a não cuidar de mim como antes. Jesus bendito se lamentava dele, e eu voltava a dizer ao confessor. Um dia ele mesmo me mandou ao Pai presente, e eu também com ele abri minha alma, dizendo-lhe tudo o que tinha dito. Ele aceitou vir, e eu fiquei maravilhada de que tinha dito que sim, e dizia entre mim. Tinha razão, Jesus. Peraí, deixa eu entender isso aqui. Um dia ele mesmo me mandou ao Pai presente, ao Padre, né? E eu também com ele abri minha alma, dizendo-lhe tudo o que tinha dito. Ele aceitou vir, e eu fiquei maravilhada de que tinha dito que sim, e dizia entre mim, tinha razão, Jesus. Mas logo cessou a maravilha, não sei dizer como, durou apenas quanto dura uma sombra que rápido foge, veio apenas 2 ou 3 dias e não se viu mais. Também como sombra fugiu, e eu continuava estando nas mãos do confessor passado, adorando as disposições de Deus.
Eu estava contente com ele, que tantos sacrifícios tinha feito por minha causa. Depois de ter passado cerca de outro ano, e eu sentindo a necessidade de consciência, disse-o ao confessor passado e disse-me, mando-te Dom Genaro, quer dizer ao padre presente, investindo-se de minha necessidade. Pensativa sobre uma tempestade ocorrida entre eles, Jesus repetiu, não mova mais as coisas, tudo o que tenho disposto eu, e tudo o que foi feito, foi bem feito. Nossa, é muito, sinceramente, um pouco confuso esse texto, mas assim, eu achei interessante o que Jesus falou aqui, quer ver? Ela estava pedindo, rezando, né? Rezando, pedindo ajuda para Jesus, rezando. E aí ela fala assim, que o confessor dela, o confessor passado, se encontrava muito ocupado. Muito mais que no curso dos anos em que ele me dirigia, quando não podia ele vir, vinha o confessor presente. Então, quando ela fala do confessor presente, ela não dá nome a eles, né? Ela fala o confessor passado e o confessor presente. Ela tinha um confessor, eu entendi assim, ela tinha um confessor, e ele estava um pouco ocupado, e aí ele estava mandando outro no lugar dele. Tipo assim, né? Eu não posso ir. Então, como meu pai, ela falou, como meu confessor passado estava muito ocupado, muito mais do que no curso dos anos em que ele me dirigia, quando não podia ele vir, vinha o confessor presente, ele mandava outro. Mas eu não tinha pensado jamais que deveria me encontrar nas mãos deste que ele mandou como se fosse o substituto, né, dele. Sobretudo que eu estava contente com aquele e nele tinha toda a minha confiança. Cerca de 1 ano e meio antes de o presente fosse meu confessor, estando eu em meu estado habitual, o bendito Jesus me disse não está contente com que meu passado confessor não se ocupasse mais do meu interior e do modo como ele concorria com o nosso Senhor sobre o meu estado. Então Jesus não estava feliz, porque não estava contente, porque Jesus colocou a Luísa nas mãos desse confessor e ele estava priorizando outras coisas e não estava dando atenção para ela, ele estava mandando outro no lugar dele. E aí Jesus não estava contente com isso, né? Jesus falou, quando coloco nas mãos do confessor almas vítimas, o trabalho de seu interior deve ser contínuo. Por isso diga-lhe, ou me corresponde, ou te coloco nas mãos de qualquer outro. É uma graça, né, que Jesus estava dando para ele. De ser o confessor da Luísa, de ser o confessor dela, de dirigir a alma dela. E Jesus falou, eu coloquei essa missão para ele, ele tem que corresponder. Se ele não quiser corresponder, eu vou passar essa graça para outro, né? Ou de colocar nas mãos de qualquer outro. Então, assim, a gente tem que ter muita atenção, né, em corresponder a Deus, em corresponder ao que Deus quer. Em corresponder, porque se ele estava muito ocupado e não estava indo cuidar da Luísa, Jesus não estava contente, porque ele estava priorizando outras coisas. E não estava colocando a vontade de Deus e o desejo de Deus em primeiro lugar, priorizando, né? Então, assim, a gente não pode fazer isso. Tem que Deus em primeiro lugar, o que Deus quer em primeiro lugar. Aí ela falou, Senhor, que dizes, quem será tão paciente que deverá tomar esta cruz de vir a cada dia, sacrificar-se como este confessor? Aí, assim, a Luísa, a gente, né, ela perguntando quem vai ser isso que vai vir, quem vai ser isso como ele que vem. Se ele ia todo dia, era a graça de Deus, não é ele, né? Então Jesus pode dar graça para outra pessoa. E aí Jesus falou, dar-lhe luz, tá vendo? Jesus dá a luz a ele. Ele não ia porque ele é bonzinho, porque ele é incrível, porque ele é uma pessoa de confiança. Não, porque Jesus deu a luz para ele. Porque foi uma graça, é tudo Deus. E se Jesus escolhesse outro, ia dar a luz para ele. E a Luísa fala, é impossível. Quão impossível é que ele tome esta cruz? E ela fica insistindo, né? Sim, virá. E além disso, quando não me ouvir, a mim mandarei minha mãe. Nossa, é muito interessante.
Se ele não me ouvir, eu vou mandar minha mãe, porque ele ama minha mãe, não negará este favor, porque certamente nada é negado a quem verdadeiramente se ama. Então, assim, se a gente se o confessor verdadeiramente ama Jesus, não vai negar para ele, não vai negar fazer essa missão. Então, o que faz a gente não negar nada é o amor. Negligenciar as coisas, se a gente negligencia é porque falta amor. Falta amor. Quando o confessor veio, lhe contarei tudo, mas, pobrezinho, uma nova ocupação tomada por ele impossibilitava-o de ocupar-se de meu interior. Pois é, mas se assim, a gente tem que estar muito atento, né? Porque Jesus deixou claro aqui que ele deu essa missão para esse confessor, ser o confessor da Luísa. Tinha dado essa missão para ele. E a Luísa fala, pobrezinho, ele não está vindo porque ele está ocupado com outra coisa. Mas será que essa outra coisa que ele estava ocupado era a vontade de Deus? Isso que, assim, a gente tem que refletir isso, né? Porque aparecem muitas coisas para a gente fazer, muitas demandas, muitos convites para a gente fazer alguma coisa. E aí, mas e o que Jesus pediu? Qual é a vontade de Deus? Entender assim? Porque às vezes, por exemplo, a gente tem a live quinta-feira, fiquei pensando nisso, a gente tem a live quinta-feira. E a gente sabe claramente, Jesus quer essa é a vontade de Deus, a gente participar da live, fazer a divina vontade de ser conhecida. Aí, pode ser que a gente deixe de participar por causa de outros compromissos. Ah, não vou participar por causa disso, por causa daquilo. Aí fala assim, estou impossibilitada de participar porque eu estou ocupada com outra coisa. Mas será que essa outra coisa realmente Jesus queria que a gente ficasse ocupado? Entendeu? Assim, a gente tem que ter essa luz, né? Viver na divina vontade é sempre estar na luz. E você vai entender o que Jesus quer. Então, é muito sério isso aqui, né? Porque a Luísa falou, pobrezinho, ele não podia estar, não é porque ele não queria, mas será? Eu fiquei pensando assim, né? Porque Jesus falou claramente, eu dei a ele essa missão de cuidar de você, de ser o seu confessor, e se ele não corresponder, eu vou dar para outro. Eu vou chamar outro. Então, claramente Jesus falou que era ele. Então, se ele estava se ocupando de outra coisa, então, né, fiquei pensando nisso. Aí veio o outro, né? Veio o outro, porque veio o confessor passado e disse, manda o Tidão Genaro. Ele manda outro confessor. Aí no volume 5:2, o verdadeiro amor é aquele que sofre por Deus, quer sofrer mais. Esta manhã via o confessor todo humilhado, e junto com o bendito Jesus e São José, o qual lhe disse, põe-te na obra, e o Senhor está pronto a dar-te a graça que queres. Depois disso, vendo meu amado Jesus sofredor no curso da paixão, lhe tenho dito, disse, Senhor, não sentiu cansaço ao sofrer tantas penas diferentes? E ele, não. Antes, um sofrimento acendia mais o coração para sofrer outro. Não só, mas no sofrer e no agir, não olha outra coisa que o fruto que dele recebe. Eu, em minhas chagas e em meu sangue, via as nações salvas, o bem que recebiam as criaturas. Em meu coração, antes de sentir fadigas, sentia alegria e ardente desejo de sofrer mais. Então este é o sinal. Se o que se sofre é a participação de minhas penas, se une sofrer e a alegria de sofrer mais, e se em seu agir obra por mim, se não olhar para o que faz, senão para a glória que dá a Deus e ao fruto que disto recebe. Eu percebo assim, que Jesus falando, né, que se a gente sofre só por Ele, se a gente não olha para o sofrimento, não olha para o sofrimento, para o sacrifício que a gente está fazendo, mas para o bem que vai gerar, para o fruto que vai gerar. E aí, mesmo sofrendo, você vive uma vida assim, feliz. A vida não é pesada. A vida não é pesada. Não é, você não fica se arrastando. Nossa, eu percebo muito isso. Eu percebo muito isso acontecendo. Eu trabalhando
me sacrificando muito cada vez mais, assim, no dia a dia. E, e tá tudo leve, assim, apesar de tudo, né? Não fico desesperada, não fico assim, triste, desanimada. Deus dá uma força pra gente pra conseguir fazer tudo, porque é esse sinal aqui que ele tá falando, né? Que a gente não fica. Que ele falou aqui, ó. A Luísa via ele sofrendo, e ela falou: você não sentiu cansaço ao sofrer tantas penas diferentes? Então, assim, a gente vive também essa vida que é Jesus vivendo em nós. Penas diferentes, coisas acontecendo, um monte de coisa acontecendo. Mas eu também não sinto esse cansaço, eu acho que era. Eu também não sinto esse cansaço, assim, pra dizer assim, nossa, eu tô esgotada, eu tô esgotada, eu não aguento mais, eu vou desistir, eu não suporto essa vida. Não tem isso. Não tem isso. E a gente vai vendo que eu vou percebendo assim como as coisas vão, como eu tenho que cada dia mais me sacrificar mais, que a minha rotina vai ficando cada vez mais, vai ficando mais obrigações, né, para fazer. Aí, mas eu não fico sentindo esse cansaço, esse exaustão, assim, sabe? É uma energia que Deus dá pra gente, assim, muito incrível. Ele disse: não, antes um sofrimento acendia mais o coração para sofrer outro. Não só, mas no sofrer e no agir não olha outra coisa que o fruto que dele recebe. Eu em minhas chagas e em meu sangue vi as nações salvas, o bem que recebiam as criaturas. E meu coração, antes de sentir fadigas, sentia alegria e ardente desejo de sofrer mais. Então, este é o sinal. Se o que sofre é participação de minhas penas, porque as penas de Jesus, ele vivia assim. Então, se você está participando das penas de Jesus, vai ser da mesma forma. O sinal para saber se você está participando das penas de Jesus, se é participação das penas de Jesus, se une sofrer e a alegria de sofrer mais. E se em seu agir obra por mim, se não olhar para o que faz, senão para a glória que dá a Deus e ao fruto que disto recebe. Então você fica sempre olhando para o propósito, né? Para o fruto que tá gerando todos os atos que você está fazendo, para a glória de Deus. E não para o que você está fazendo, para o que você está sofrendo. Amém. Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. A minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, vem e me ajuda, ata a minha vontade rebelde que quer sempre resistir contra a santa obediência. E me põe em tal estreiteza que, enquanto às vezes parece morta, então mais do que nunca, como serpente, a sinto viva e me corrói por dentro. Por isso, me canta com novas cordas, e mais enche-me de tua santa e adorável vontade, até transbordar fora, de maneira que minha vontade fique consumida na tua, e então poderei ter a felicidade de não lutar mais contra a santa obediência. E tua santa obediência, perdoa-me se te faço sempre a guerra, e dai-me a força para poder seguir-te em tudo pacificamente, ainda que às vezes pareça que eu tenho toda a razão, como lutar contra vós, como neste escrever por conta do confessor. Mas bom, façamos silêncio, não façamos mais atrasos e comecemos a escrever. Maravilha? É isso que a gente tem que fazer, calar o nosso eu, se destruir, né? Então a gente é perigoso, nós somos problemáticos demais. Deus sabe o quanto nosso amor é fraco, né? Como ele falou na escola, o quanto ele tem que ir devagar com a gente, né? O quanto a gente é difícil, né? Que não dá para confiar mesmo, não, né? Então nós temos essa serpente, essa resistência dentro de nós, um ego nojento, horrível, né? Um ego muito terrível que nós temos, né? Então Deus nos conhece muito bem, né? E a gente tem que estar sempre calando o nosso eu. É como essa serpente mesmo, que ela fala que eu sinto viva e me corrói por dentro. Então a gente tem que sempre pisar nessa cabeça dessa serpente, do nosso humano, do nosso eu, né?
Nunca pensar em nós mesmos, né? Então a Luísa tá certinha aqui, né? Fazendo essa oração inspirada por Deus, né? Então, como meu passado confessor se encontrava muito ocupado, muito mais que no curso dos anos em que ele me dirigia, quando não podia ele vir, vinha o confessor presente. Mas eu não tinha pensado jamais que deveria me encontrar nas mãos deste. Sobretudo que eu estava contente com aquele e nele tinha toda a minha confiança. Cerca de 1 ano e meio antes de o presente fosse meu confessor. Estando em meu habitual estado, o bendito Jesus me disse não estar contente com que meu passado confessor não se ocupasse mais de meu interior, e do modo como ele concorria com nosso Senhor sobre meu estado, dizendo que, quando coloco nas mãos do confessor as vítimas, o trabalho de seu interior deve ser contínuo. Por isso diga-lhe, ou me corresponde, ou te coloco nas mãos de qualquer outro. Então, é muito sério, né? Não é brincadeira, né? Jesus está confiando no confessor. Essa alma da Luísa não é qualquer alma, né? É muito importante e esse confessor, ele não é só o trabalho de ir ali e, né, e chamar ela, despertar ela, levar a Eucaristia, mas é ouvir, né, tudo que ela tem para dizer, é prestar atenção nos escritos, é acompanhar todo esse trabalho de Jesus na alma dela, tudo que ele fala, né, tudo que ele revela. Então, é uma ocupação no interior dela de compreender bem, né. Então, é um trabalho que Jesus quer o confessor envolvido mesmo, né, e quando ele não corresponde, ele põe a mão na outra para fazer. Mas acaba sendo tipo um castigo para esse confessor, que deveria ser o que se ocupasse, né? É uma graça que está rejeitando, entendeu? E eu, Senhor, que dizes? Quem será tão paciente que deverá tomar esta cruz de vir cada dia a sacrificar-se como este confessor? E Jesus, dá-lhe luz, nomeando o presente confessor, e virá. Então, Deus, ele sabe o que ele faz, né? Ele dispõe tudo, né? Então, a gente não pode duvidar dessa luz que Deus dá, dessa capacidade que, né, de resolver, né? Então a gente não pode nunca duvidar, porque mesmo que uma coisa pareça contraditória, parece que está indo contra a vontade de Deus, parece que não tá, os seres humanos ao redor não estão colaborando, né? Mas não, quem na verdade move tudo é Jesus, né? E o quão impossível é que ele tome essa cruz. E Jesus sim virá, e além disso, quando não me ouvir, a mim mandarei a minha mãe. E ele que a ama, não lhe negará esse favor, porque certamente nada é negado a quem verdadeiramente se ama. No entanto, eu quero ver um pouco mais o que este faz e dizer-lhe tudo o que eu disse. Então é muito importante o confessor ver esse relato também da Luísa, que né, olha, se eu não vim atender ela, olha o que vai acontecer, né? E Jesus não está nada satisfeito comigo se eu não corresponder, né? Então, quando o confessor veio, lhe contei tudo. Mas, pobrezinho, uma nova ocupação tomada por ele impossibilitava a ocupar-se de meu interior. Via-se que não era sua vontade, senão a impotência, por isso não podia ocupar-se de mim. Quando dizia, se empenhava mais, mas logo voltava a não cuidar de mim como antes, nem ficava preso às obrigações, às outras obrigações que apareciam, né? Mas alguma coisa tem algum problema aí, né? Porque talvez se ele tivesse mais disposição mesmo, Jesus ia facilitar lá fora para ele, né? Não mesmo pedir muita coisa para ele lá, para ele ficar mais por conta dela, né? Porque falou que ia permitir isso e arrumar outro se ele não correspondesse, né? Complicado, né? Talvez essa dificuldade é para trazer mais graça para o confessor, imagina. Imagina, você se empenhar quando tá fácil, ver a vítima é fácil demais, né? Mas imagina quando acontece um monte de coisa, um monte de pedido, um monte de compromisso. Imagina como que aumenta o sacrifício, né? Então era uma graça, né? Jesus bendito se lamentava dele, tá vendo? Então tá certo. Aí Jesus não tá dizendo, ai, tudo bem, é difícil para ele mesmo. Eu entendo, não. Jesus estava se lamentando dele. E eu voltava a dizer ao confessor. Então era para ela continuar repetindo para o confessor. Se empenhe mais, né? Então, essa dificuldade que o confessor encontraria seria mais graça ainda, não problema, mas solução, entendeu? Imagina, né, para um confessor que tem tanto trabalho na paróquia, que tem tanta coisa, padre pede isso, padre pede aquilo, né? Outras autoridades dele pede isso, pede aquilo, dificuldades nessa e tanta coisa para fazer. E ainda ter tempo para assistir a Luísa e fazer isso com muito amor, né? Falando, não, vou fazer o que for possível. Então ele queria esse amor do sacerdote. E isso é Nossa Senhora, o que isso significa, né? Então um dia ele mesmo me mandou ao Pai presente e eu também
foi ele abrir minha alma, porque é o presente confessor, né? Dizendo-lhe tudo o que tenho dito, ele aceitou vir e eu fiquei maravilhada de que tinha dito que sim. E dizia entre mim, tinha razão, Jesus, mas logo cessou a maravilha. Não sei dizer como, durou apenas quanto dura uma sombra que rápido foge. Veio apenas 2 ou 3 dias e não se viu mais. Também como sombra fugiu e eu continuava, estando nas mãos do confessor passado, adorando as disposições de Deus. Eu estava contente com ele, e tantos sacrifícios tinha feito por minha causa. Depois de ter passado cerca de outro ano, e eu sentindo uma necessidade de consciência, disse-o ao confessor passado e disse-me: Mando-te Dom Genaro, quer dizer, ao padre presente, investindo-se de minha necessidade. Pensativa sobre uma tempestade ocorrida entre eles, Jesus repetiu: Não mova as coisas, tudo o que tenho disposto eu, e tudo o que foi feito foi bem feito. Então, tá tudo certo. Ah, mas eu tô passando de padre em padre, parece que eu tô sendo jogada pra um lado, pro outro. Aí um vem, parece que eu sinto aquela empolgação, aí você vai ficar, aí você vai me ajudar. Aí fica 2, 3 dias e passa, isso amarga tudo, né? Mas tá tudo certo, né? Jesus tá falando, não vejo problema em nada. Eu não movo as coisas ao seu próprio ver, ao seu próprio julgamento, à sua própria força humana, nada disso. Não queira bagunçar nada. Tá tudo bem, não se preocupa com essas contrariedades, tá? Aceita tudo que eu tenho disposto, né? Eu tenho feito, foi tudo bem feito. Ah, mas foi mal feito. Ah, veio o confessor errado. Não, não veio. Tem todo um paraquê de ser dessa forma. Então, nada do que Deus permite que aconteça conosco é uma coisa para você jogar fora. É uma coisa para você falar assim, foi tudo mal feito, deu tudo errado, não podia ser desse jeito. Não. Então, as dificuldades que você tem para qualquer coisa, né? As contrariedades que você passa também com as criaturas, dependendo às vezes da disposição delas, né? Como ela ficava dependendo da disposição dos padres, não tinha problema nenhum. Ela tem que ver Jesus resolvendo tudo. Ela tem que ver, não homens, né? E não, homens são volúveis, né? Acontece uma coisa e já não pode estar ali, né? Não é o ser humano que ia garantir nada, é Jesus, né? Então ela tem que confiar absurdamente nele e não ver mal feito. Tá vendo, Jesus, por que não pode ter confessor? Tá vendo qual que é o problema? É que eles não vêm, é que estão cheios de ocupações, entendeu? Por que não seja só eu e você? Tipo assim, não mova nada, não julgue a minha obra, não queira pensar que uma outra possibilidade seja melhor. A possibilidade, a realidade que você está vivendo é a melhor possibilidade. Não mova as coisas na sua própria visão, você vai atrapalhar as obras de Deus, você vai estar indo contra a vontade de Deus. Isso é muito sério, né? Tá tudo perfeito. Na vontade de Deus tá tudo perfeito, gente. O que parece que é problema é solução. Não tem problema, só tem solução. Acho que isso é uma resposta para mim também, né? Diante de uma situação que eu tava perguntando para Jesus e agora com esse trecho, porque assim, esse parte aí no final, quando ele falou não mova as coisas, e tudo que foi, não, tudo o que tenho disposto, eu, e tudo o que foi feito, foi bem feito. Acaba sendo uma resposta também para mim, né? Porque às vezes a gente tem uma violência dentro de nós, de querer corrigir as coisas, né? E ver assim que como as coisas estão dispostas, estão ruins, e você acha que você é o salvador, né? Que tem que mover aquela realidade ali e melhorar aquela realidade, mas você pode sair da vontade de Deus por tentar usar a sua própria força humana. E é uma coisa que Deus não está te dando autoridade para fazer, porque olha para você ver. Eu estou substituindo uma professora que pegou uma licença de 30 dias, né, no psiquiatra. Ela deixou a turma praticamente, porque pelo que a diretora comentou comigo, não tem previsão de voltar tão cedo, porque ela pode prorrogar esse tempo e aproveitar e emendar com as férias. E nem vinha até esse resto aí do meio do ano aí, até as férias, deve aparecer só depois das férias. Então, certamente eu vou ficar com essa turma até as férias de julho. E aí, eu me deparei com alguns alunos porque um dos combinados com a coordenação é que o professor, né, a coordenadora dá uma ficha de acompanhamento individual do aluno. E que os professores regentes, os responsáveis pela turma, eles têm que pegar o tempo pedagógico, é um tempo que a gente tem assim, sem dar aula, né, horários vagos, que tem outro professor de outra matéria na sala. Esses horários vagos, a gente pode estar chamando alunos que têm dificuldade, que não está muito bom na leitura ou na matemática, pode chamar eles para dar tipo um reforço escolar nesse tempo. E eu vi que esses alunos, né, estavam precisando de acompanhamento, tá muito mal, tá muito mal.
Uma não fala muito, precisa desenvolver melhor a fala. A outra aluna, eu vi que ela não sabe continha demais, está na 4ª série. E tem muita dificuldade de entendimento mesmo, né? De escrita, de tudo. Então, são 3 ali que eu vi que são os principais que precisavam desse reforço. Então, eu peguei a ficha de acompanhamento que eu vi na sala dos professores e estava preenchendo. E colocando ali o que eu estava percebendo, os alunos que eu acho que precisa. E fui entregar à coordenadora. Só que a coordenadora virou para mim e falou assim, isso não é trabalho seu, Ruth, você já está ajudando muito. Isso aí é obrigação da regente da turma, que é a Simone. Não é a sua obrigação, tá? Eu sei que você deve estar sentindo uma necessidade, porque o coração da gente pesa, né? Quando vê que a criança está atrasada e tudo, mas você não tem por que fazer isso, a não ser que você queira por você mesmo, mas você não tem que fazer. Beleza, e até que momento eu fiquei quieta, não me movi. Mas eu fiquei. Será que eu não tenho que pegar esses meninos, já que eu vou até em julho, né? Eu não tenho que chamar esses meninos para reforço e tudo, e fiquei com aquela, né? Mas essa professora tá deixando esses meninos desse jeito, ela não parece estar importando muito com a turma, nem tá fazendo questão de voltar e tudo, né? E fiquei pensando, refletindo se eu deveria. Aí eu fiquei pensando, mas qual que é a minha intenção? É por amor a Deus unicamente, ou eu tenho alguma coisa minha também, sabe? Eu não quero ser a professora que passou por essa turma e tem menino que não tá bem, né? Será que é alguma coisa minha também, alguma paixão minha por querer exceder dos limites da minha obrigação? E agora eu sinto que realmente eu tenho que ficar quieta ouvindo esse trecho. Que eu devo atender aquilo que a coordenadora falou, que é para mim fazer só o que me foi dado para fazer e tá tudo bem. Não querer mover as coisas em cima de mudar, né? Já que é a obrigação da regente, né, fazer isso e não a minha, eu só tenho que fazer o que é minha obrigação mesmo, dentro do que é esperado para um professor substituto. Que eu já estou fazendo o meu trabalho, né? Que acompanha essa turma. Então, eu creio que eu não deva mexer nisso. Eu devo deixar que a professora mesmo, quando voltar, é responsabilidade dela, né? De pegar essa lista e de preencher essa ficha, né? E de atender esses alunos. Então, eu senti agora que lendo esse trecho, que tá tudo certo. Eu não posso pensar assim, essas crianças vão se perder por causa disso, mas não pode acontecer isso, né? Tentar mover as coisas do meu jeito, do jeito que Deus já dispôs, tá tudo certo. Então, eu creio que por meio da coordenadora, que é a minha autoridade, né? E falou, Ruth, você não tem que mexer com isso, eu devo ficar com isso. Que às vezes é uma paixão minha, sabe? De querer, assim, de não suportar ver que aquele outro não sabe, né? De sentir que eu tenho que corrigir, né, aquela realidade. E não é o que Deus está pedindo para mim. Eu já estou fazendo meu trabalho, né, de estar ali na sala, dando aula e o suporte dentro da sala, porque dentro da sala eu ajudo. Mas não preciso exceder isso, já que não é minha obrigação, né, fazer esse trabalho, né. Então eu creio que é só dentro do que Deus me dá a possibilidade mesmo de fazer. E eu não tentar mover as coisas, porque se fosse assim, seria a coordenadora vir e falar, Ruth, por acaso, você poderia fazer esse favor para nós também? Será que no seu tempo pedagógico você pode pegar esses alunos que estão mais com dificuldade e pedir, ter um movimento fora de mim para que isso acontecesse, confirmando que é isso que Deus quer? Eu creio que sim, né? Os pais, né, na reunião que vai ter, vêm reclamando, não, mas nós precisamos que essa criança tenha reforço agora, não dá para esperar a professora voltar. Usa quem tem. Usa a professora que tem aí. Mas a gente precisa que esses meninos tenham reforço. Aí sim, os pais pedirem, os pais solicitarem. Não está tendo isso também, uma preocupação deles. Não está tendo isso também, uma pressão por parte deles. Então não está tendo nada me pedindo para fazer isso. Foi eu mesmo que quis fazer. Peguei a lista. Ninguém me entregou essa lista. Essa lista foi dada para os outros professores. Não foi me dada nem nas minhas mãos essa lista. Então é perigoso isso. É perigoso eu pegar e fazer. Então, eu creio que não, eu devo ficar quieta. Eu devo respeitar a ordem e só dentro do que Deus permitir que eu faça. Eu não sou salvadora de ninguém. E não quer dizer que essas crianças vão se perder na vida, porque uma não se comunica muito. Sabe-se lá os desígnios de Deus para essa menina, né, que não se comunica muito, que é mais na dela. Sabe-se lá se é uma proteção de Deus para ela, já que, gente, a gente tá com cada realidade na escola, né? Sabe-se lá que é uma proteção. Então, assim, eu devo ficar quieta. Não tem nada me empurrando para isso, né? Então, o que eu senti agora, né? Porque eu estava perguntando isso para Jesus antes, quando eu cheguei em casa hoje. Eu estava na dúvida dessa situação.
Então eu creio que eu não devo mexer, entendeu? Porque eu fico contrariada também, igual eu quero fazer o bem, mas estou de mãos amarradas. A coordenação já diz, não precisa mexer. Eles já deixaram bem claro, você não é a regente da turma. A regente da turma depende da disposição dela, e parece que ela não tem muita disposição também. Então eu devo aceitar essa realidade. Eu não devo querer corrigir, né? Entendeu? Deixar também a outra professora sofrer as consequências, talvez, né? Dessa realidade também. Não querer corrigir tudo. Só eles não estão me cobrando nada a mais. Não, para vocês terem ideia, nem no sistema eles estão me cobrando fazer alguma coisa, que é entrar no sistema, lançar a chamada, lançar avaliação. Não estão me cobrando nada disso. Só estão pedindo que eu esteja na sala passando conteúdo para os alunos e me deixando livre, né, no sentido de escolher o conteúdo, mas também dentro, né, em obediência ao que já está sendo trabalhado com eles. Então, é o que eu estou fazendo. Nada mais Deus está me pedindo, então eu devo ficar quieta e amar a vontade de Deus. Então, eu creio que seja isso, né? Graças a Deus. Então, é muito sério, né? A gente tem que ficar atento, né? Então, o verdadeiro amor é aquele que sofre por Deus e quer sofrer mais. Esta manhã vi o confessor todo humilhado e junto com o bendito Jesus e São José, o qual lhe disse: põe-te na obra e o Senhor está pronto a dar-te a graça que queres. Depois disto, vendo meu amado Jesus sofredor, como no curso da paixão, lhe tenho disse: Senhor, não sentiu cansaço ao sofrer tantas penas diferentes? E outra coisa, né? Se alguém perguntar assim, mas onde você vai morrer mais? Onde você vai sacrificar mais? Aí alguém poderia falar, Ruth, mas é assumir essas crianças e dar aula para eles. Mas onde está sacrificando mais o meu eu é justamente eu querer e não poder fazer, porque a própria coordenação me disse que não é minha obrigação. É eu ver uma coisa que não está muito boa, mas eu ficar de mãos atadas e aceitar e não querer ser a que acha que tem que salvar aquilo, já que ninguém me pediu. Já que não foi me dado pela autoridade mexer naquilo, entendeu? Eu não posso impor pela minha força, não, mas esses meninos aqui eu faço questão de dar reforço para eles, porque eles precisam, porque estão muito mal. Não foi me dado esse poder, ninguém lá, autoridade nenhuma me deu isso. Eles deixam bem claro que isso foi dado para a regente fazer, não para mim, então eu não devo fazer o trabalho dela. Pô, então para mim a morte maior é aí. O aniquilamento maior é aí, né? Então a gente tem que olhar isso também, né? Então, olha. Então ela viu o confessor todo humilhado, né? E junto com o bendito Jesus e São José, a qual lhe disse: põe-te na obra e o Senhor está pronto a dar-te a graça que queres. Olha que bonito, São José assistiu Jesus. Foi o ministro, né? Do reino, né? Assistiu Jesus e Nossa Senhora. E o confessor está assistindo quem? Jesus também, Luísa, né? Então, depois disso, vendo meu amado Jesus sofredor, como no curso da paixão, lhe tenho, disse: Senhor, não sentiu cansaço a sofrer tantas penas diferentes? E ele: não, antes um sofrimento acendia mais o coração para sofrer outro. Estes são os modos do sofrer divino. Não só, mas no sofrer e no agir não olha outra coisa que o fruto que dele recebe. Eu em minhas chagas e em meu sangue vi as nações salvas, o bem que recebeu as criaturas. E meu coração, antes de sentir fadigas, sentia alegria e ardente desejo de sofrer mais. Então este é o sinal, se que se sofre a participação de minhas penas. Se une sofrer e alegria de sofrer mais. E se seu agir obra por mim, então só para agradar a Deus, né? Se não olhar para o que faz, senão para a glória que dá a Deus e ao fruto que disto recebe. Então, a gente não tem que olhar para a casca da dor, né? Mas para os frutos, né? Para o bem que vai ser gerado, né, daquilo que você está sofrendo, né? Vivendo. Então, é aí que está a alegria, né? E ele vai falar: esse é o sinal se que se sofre a participação de minhas penas. Se une sofrer e alegria. Porque só sofrer por sofrer sem ver fruto nenhum também não tem sentido. Sem ver luz naquilo não tem sentido, né? Então, a alegria vem da luz, da compreensão que você recebe, né? Quando você passa por qualquer situação e Deus te dá uma luz e você entende o para quê, né? Daquilo que você está passando. Aí vem a alegria, né? E o conhecimento é amor. Você tem amor, né? Então,
você mais ainda, se eu seja feita a tua vontade, se o Senhor quiser pedir de mim, você fica mais aberto ainda às disposições da divina vontade que ela quiser fazer você passar, né? Então, e só por amor a Deus, né? E não olha o que faz, pelo sacrifício, nada disso, mas a glória de Deus. Só importa a glória de Deus. Então, isso é muito importante, né? Amém?